Vamos falar do novo líder. Líder invicto, hein? 10 Líder rodadas, invicto. não perdeu nenhuma. Só existem dois times que não perderam no futebol paulista em 2025. Rio Branco e Primavera. Cara, o Primavera, como bem disse o Edgar, eu vou até atrás do comentário dele para colocar aqui na tela outra vez. O Edgar ele usa o termo equilibrado. O Primavera tem o elenco mais equilibrado do campeonato nesse momento. Entra um, sai outro, e o nível de futebol se mantém ou o mesmo ou cai muito pouco, que é o que você pode exigir do seu elenco. Você não pode exigir mais do que ele pode oferecer, mas ele tem que te entregar o que ele promete. E o Primavera é o elenco mais equilibrado, é o elenco que menos sente ausências, é o elenco que talvez o Marchiori tenha mais possibilidade de, mais poder de fogo saindo do banco. Sabe, eu penso assim, tem técnicos nessa A2 que olham para o banco e eles coçam a cabeça. E eles, Sim. sabe, eles. Porque assim, tem time que, se não for a garotada da base, o time não tem condição de mudar um jogo. Tem gente indo pra jogo com 6 no banco, 7 no banco, coisa que é do regulamento antigo da 2, quando tinha limite de banco. O Primavera tem um elenco equilibrado e isso tem se provado a diferença. Não é um time, de novo, a gente fala, não é um time brilhante, não é um time que vai golear todos os adversários, só que na 2 você não precisa ser brilhante. Na 2 você precisa ser regular. Bom com regularidade, não precisa ser um regular ruim também. Você tem que ser um regular mantendo um bom nível ao longo de todo o campeonato. É o caminho das pedras para subir de divisão, sabe? Dos últimos anos, quantos times foram brilhantes na 2? Bem pouco. Talvez, muito talvez, dos últimos 3 anos, aquela portuguesa de 2022. Muito talvez. Porque não fazia jogos brilhantes em sequência, sabe? De vez em quando fazia um jogo que a gente falava, pô, essa portuguesa não tem como não subir. Mas não era sempre. Uhum. Aí no ano anterior, o Água Santa fez uma 2 excepcional. Mas é a exceção da regra. O Primavera não precisa ser brilhante, nenhum time aqui precisa ser brilhante. Mas todo time tem que almejar ser regular como o Primavera. Sabe? Da forma que eu perco um jogador que entra no lugar dá conta. Tem times titulares que conseguem bater o Primavera, né? Conseguem enfrentar o Primavera de igual para igual. Mas se a 2 fosse um campeonato de bancos, o Primavera seria o campeão. Sim. Cara, o time do Primavera, ele é muito bom, muito bem montado. Cara, você chegar a 10 jogos sem perder numa competição como a Série A2, principalmente a Série A2 de 2025, que literalmente cada jogo tá importando, porque é isso. O Primavera 15 nem tanto, mas do terceiro até o Até o décimo décimo segundo, segundo. até o terceiro, porque É, o Linense, uma combinação, pode pegar, ficar em oitavo na próxima rodada. Mas até o 13º, todo mundo tá brigando ali muito perto um do outro. sim. Então, cara, E é assim, parabenizar o trabalho do Fernando Marchiori, porque tá fazendo um excelente trabalho. e esse é o passo adiante que a gente, eu não digo cobrava, mas a gente pedia para o Primavera dar. É, já são algumas edições de A2 em que o Primavera participa. Essa é a palavra participa, sabe? Meio de tabela, tentando uma classificação, chega a pegar um G8, mas não como um time realmente cotado a subir. E esse é o ano em que o Primavera deixa de participar da 2. O Primavera está disputando a 2. O Primavera está brigando para subir na 2 de fato. Então, melhor cenário possível para o Primavera. E assim, são 10 rodadas sem vencer. A tendência é que a primeira derrota uma hora chegue. Não tem Sim. nem como falar. Mas nesse momento, cara, nessa tendência ganha em casa e empata fora, se o Primavera mantiver essa toada até o fim do campeonato, o Primavera está na Série A1. E assim, ganhar em casa e empatar fora é um negócio difícil de manter. Mas se por acaso acabar sendo perde de pouco fora e ganha de um pouco mais em casa, também o Primavera está na Série 1. Então, até agora é o time que tem o caminho das pedras para subir. É, e é
O torcedor do Primavera com certeza vai ficar muito mais feliz se o time perder na primeira fase do que perder no mata-mata. Então, Com certeza. se perder agora, não tem problema nenhum. O negócio é perder no mata-mata, ainda mais que Primavera. Cara, mandaram no grupo de membros um dado que eu queria mencionar do Primavera. Até pegando aqui. O Primavera conquistou na 10ª rodada a sua melhor pontuação nos últimos 3 anos. Nada mal, hein? A sua melhor pontuação foi na 10ª rodada de 2025, comparado a 2022, 23, 24. Então, nada mal. Um ano muito bom para a Primavera. E o Taubaté, Rico? Cara, Taubaté sobre o Taubaté... Não, eu acho que o Taubaté, a diferença ontem foi de um time pronto para um time ainda em formação. O Primavera, o Taubaté, por todas as questões financeiras que teve no início do ano, é um time que começou muito cru A2. Tanto que colocamos na última prateleira. O Alberto Félix falou que o time estava curto. O presidente falou que o investimento é pouco. E desde então, parece que tudo se acertou, parece que tudo se encaixou. Chega patrocínio no Taubaté, chegam contratações muito importantes, de nível muito bom de A2, como o Batista, como, para mim, principalmente o Gutierrez. Mas é um time ainda em formação, sabe? É um time que está se fortalecendo nesse momento em busca daquele sprint final, buscando a classificação. Sabe? O campeonato do Taubaté, o primeiro campeonato do Taubaté, para mim, já foi. O Taubaté não será rebaixado. Na verdade, deixa eu ver. Não, eu não consigo cravar que não vai ser rebaixado, mas eu acho que o Taubaté é difícil. Eu vou abrir a tabela aqui só por desencargo. Mas eu penso o seguinte, o Taubaté fez 13 pontos em 10 rodadas. Custa acreditar que não vai fazer pelo menos 3 nas últimas 5. Ah, não, sim. Sabe? É uma vitória ou 3 empates em 5 jogos. Então, nesse sentido, para mim, o Taubaté, hipótese alguma, cairá. O que, pela perspectiva de dezembro, janeiro, já é um grande campeonato. E o que vier dali para frente, assim, o próximo campeonato do Taubaté é terminar entre os 8. Seja em oitavo, seja em primeiro. É terminar entre os 8. E quem sabe o Taubaté não belisca ali uma vaguinha numa 1. Mas é um time ainda em formação, ainda buscando aquele elenco completo, buscando aquele padrão de jogo. É um time que está defendendo bem, mas ainda tem uma pequena dificuldade de se impor em campo quando precisa criar. Mas, sinceramente, contra o líder do campeonato em casa, essa é a postura para adotar. Em casa, jogando contra adversários ali diretos, eu vou espirrar em algum momento. Não é agora, mas eu já aviso que eu vou espirrar. O Taubaté consegue, imagino eu, brigar por G8 até a última rodada nessa postura. E aí no mata-mata, tudo pode acontecer. Ano passado, quais times que subiram, Nicola? O 8º e o 7º colocados. Então, eu vejo com bons olhos essa reta final do Taubaté, apesar de ser uma tabela difícil. E essa é a hora que o torcedor tem que ir no Joaquizão. Faltam, se não me engano, 2 jogos em casa. E são 2 jogos em que, se eu fosse um torcedor do Taubaté, eu já compraria meu ingresso com antecedência, sabe? Eu garantiria ali um bom público para, quem sabe, empurrar, sabe? Ganhar alguns pontos no grito. Coisas que alguns adversários diretos não estão conseguindo fazer. Inclusive, lá embaixo, por exemplo, já vamos chegar a esse jogo. Mas por que a Briosa ainda está na disputa contra o rebaixamento e não está onde está o Taubaté? Porque não consegue pontuar em casa por nada nesse mundo. Fora de casa, a Briosa compete, a Briosa pontua. Agora, em casa, a Briosa é um time, por algum motivo, não muito competitivo. E não é que a Briosa não tenta, mas é que, sabe, parece que em casa é um time mais inconstante. É um time que consegue tomar 2-0 do Ituano, virar o placar e tomar um empate no final. É isso que está separando esses times aí de meio de tabela da briga pelo G8 do que da briga pelo Z2. E isso, por exemplo, claro que a posição já tem alguma disparidade, mas isso vale para Capivariano, isso vale para Votuporanguense, isso vale para Juventus, isso vale para todos. E até lá embaixo, São José, Linense, Briosa. A distância está muito curta,
Então, um fator casa e uma competitividade mais constante é o que tá deixando times no G8 ou times na zona de rebaixamento. Você que acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$ 5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$ 5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite.